É um ano de preparação para alguns minutos ali no palco, brother. A maioria me chama de maluco, mas ué, essa é minha escolha. É isso que eu amo. Eu faço isso, eu vivo isso porque eu amo. O fisiculturismo é um esporte que qualquer um pode entrar, isso é verdade. Até porque nada é impossível, desde que a pessoa esteja disposta a dedicar 100% de si por aquele objetivo ali. Mas mesmo sendo um esporte onde qualquer um pode entrar, não é qualquer um que entra, e dos que entram, não é todo mundo que fica. Quando eu decidi competir, eu tinha por volta de 5 anos e meio, 6 anos de treino já, e desde então eu nunca comecei a viver coisas que eu nunca tinha vivido desde que eu tomei essa decisão. O primeiro passo para se tornar um atleta é ter comprometimento. Seja lá em qual esporte que você quiser entrar, você tem que se comprometer 100%. Tem que acordar cedo, tem que abdicar de muita coisa que gente normal não abdicaria. Você tem que entender que seu máximo pode não ser suficiente em determinado dia, mas não é por isso que você vai dar menos de si. Ganhar não depende de você, mas perder, perder depende. Porque se você não dá seu máximo, você já está assinando seu atestado de perdedor. Uma das coisas que me surpreenderam quando eu comecei o projeto foram as novidades que eu tive que começar a usar para manter a linha de desempenho, né? Isso falando de dieta, de suplementos e dos artigos, dos itens underground, digamos assim. E não só isso, ia ter que conciliar os horários de tomar tudinho para que tudo encaixasse perfeitamente, para que ajudasse o meu desempenho, para que me ajudasse a chegar no meu objetivo, no objetivo planejado. E esse é um dos pontos mais preconceituosos do nosso esporte. Sempre vai ter um para falar que se tomar o que eu tomo, também faz, que tomando o que eu tomo fica fácil. Fica fácil? Então toma. Vamos ver se faz milagre. Vamos ver se a razão do meu progresso está em um frasco ou outro lado, ou se vem da somatória de coisas que eu tenho que fazer todo santo dia sem descanso para obter algum resultado. Eu acho que o que complica tanto no fisiculturismo é que ele é um esporte de rotina, que você tem que fazer aquilo repetidamente várias e várias vezes para você obter algum resultado. Você tem que acordar cedo, você tem que preparar a sua dieta o dia inteiro, você tem que fazer o aeróbio na hora certa, e você tem que fazer isso tudo sem deixar que seu corpo se acostume. E o que acaba deixando o esporte um tanto quanto complicado é que quem não vive do esporte, quem não consegue se manter do esporte, tem a vida inteira para organizar, além de organizar a dieta, além de organizar os treinos, além de organizar aeróbios, além de organizar uma rotina paralela só para o esporte. Quando você só faz musculação, quando você só faz ali o seu treino normal, parece que não, mas é completamente diferente da rotina de um atleta. Beleza, você pode até fazer sua dieta, você pode até fazer seus treinos regulares, você pode até não sair, mas muda tudo completamente o nível de dificuldade a partir do momento que você decide se prestar a participar de um campeonato ou a se tornar um competidor. A verdade é que você só começa a perceber o que é depois que você começa a viver. E tudo começa a mudar drasticamente porque você não pode cometer erros. Se você pensa em chegar no primeiro lugar, você não pode dar margem para erros. E óbvio que não querendo desmerecer outros esportes, mas brother, eu vou te falar, o fisiculturismo é difícil pra caramba, porque você vive o esporte 24 horas se você quiser ser bem sucedido. Você não tem margem para erro, você tem que, desde a hora que você acordar até a hora que você vai dormir, inclusive quando você vai dormir, você tem que estar vendo o esporte, tem que ser planejado pro esporte. Treinar é a parte fácil, treinar é a parte mais tranquila que tem. Você vai na academia, você sente aquela dor ali, digamos que é a parte gostosa do seu dia. Porque o resto todo, o dia inteiro, você tem que fazer dieta, você tem que se programar para descansar, você não pode furar isso, porque senão você se prejudica. Uma das coisas que forma um verdadeiro atleta é a capacidade de entender que na maioria das vezes sua vontade vai ter de se deixar de lado para fazer aquilo que é preciso.
É saber que não importa o quão difíceis as coisas sejam, ainda existe um objetivo e esse objetivo precisa ser cumprido. E que no pior dos casos, quando algo der errado, ele precisa se adaptar para adequar sua situação atual de acordo com o que ainda precisa ser feito. Em outras palavras, é não deixar a bola cair nem quando você estiver na merda, parceiro. Uma das minhas principais dificuldades quando eu comecei o pré-contas foi entrar de cabeça na realidade dos aeróbicos. Na verdade, eu nunca fui muito fã de fazer aeróbicos não, e esse foi um dos contras principais nessa fase. Meu cardio sempre foi um ponto muito fraco e logo que eu começava a fazer eu já queria largar tudo, já queria ir para casa, e isso porque eu estava fazendo um só, porque assim que o pré-contas começou a apertar eu estava fazendo 2 aeróbicos por dia, fora meu treino e o treino de poses, cara. Nessa fase final chega um certo ponto que seu corpo para de responder. Literalmente começa a fugir do seu controle o tempo de resposta do seu corpo e é aí que você tem que entrar com as adaptações. Faltando mais ou menos umas 3 semanas para o campeonato, eu arrumei uma complicação nas panturrilhas, o que me impossibilitou de treinar panturrilhas, de treinar pernas. Teve um dia, na verdade, que eu fui para a academia tentar treinar e eu só consegui ficar sentado no chão morrendo de dores, porque eu não conseguia nem pisar no chão. Aí eu tive que sentar com o meu treinador e nós resolvemos cortar os treinos de perna, cortar os treinos de panturrilha e os aeróbicos então fazer só bicicleta para tentar dar uma recuperada, para tentar regenerar. E a gente seguiu essa estratégia aí até bem pertinho do pré-contas, foi quando eu comecei a poder dar uns trotes, fazer caminhadas leves, dar uns trotezinhos básicos aí. Vai chegar uma hora que você vai querer jogar toalha, que você vai querer jogar tudo pro alto. Mas não se preocupa não, isso é normal. Isso só prova que você é humano e que você tá aqui e tá lutando pelo que você quer. Mas agora existe uma grande diferença entre você querer fazer isso e você realmente fazer. Você não é um perdedor quando você dá tudo de si e não alcança o primeiro lugar. Você é um perdedor a partir do momento que você desiste daquilo que você quer, porque as coisas estão muito difíceis ou por qualquer motivo que seja. Então, enquanto as coisas estiverem indo de mal a pior, enquanto o mundo estiver desabando e você estiver correndo atrás do seu objetivo, você pode se considerar um campeão. Porque na verdade, só o fato de você estar fazendo isso é o que realmente faz de você um. Outra dificuldade, como eu já disse, são os gastos, né? E eu não tô reclamando não. As pessoas acham que porque o fisiculturismo é um esporte que vem do suor, que vem do ferro, porque é um esporte bruto, entre 15 aspas, né? Não pode se ter gastos ali. Isso é um puta de um preconceito. No tênis, a raquete de um tenista é absurdamente cara. No golfe, o taco é absurdamente caro. No futebol, a chuteira é absurdamente cara. No meu esporte, a minha dieta, a suplementação e todos os extras acabam se tornando absurdamente caros. Existe um balanço aí. Ah, mas é muito difícil para um atleta se manter aqui no Brasil sem patrocínio. Concordo plenamente com você, mas se o cara quer, ele realmente quer, ele consegue. Porque, brother, eu tenho 21 anos, não tenho patrocínio de marca de suplemento alguma. E desde o momento que eu decidi competir, todo o gasto que eu tive, tudo saiu do meu bolso. Eu tenho que trabalhar muito mais para ter condições de manter a minha vida de atleta e a minha vida pessoal normal. Isso é uma realidade. Mas não foi isso que eu escolhi. Ou eu faço o que eu tenho que fazer, ou não faço nada e fico só reclamando do quanto que eu vou gastar. A finalização é a parte mais foda que tem. É a fase mais complicada? É a fase mais complicada, mas também é a fase mais foda porque você vê seu corpo mudando de hora em hora. Parece até absurdo eu falando assim, né? Mas é exatamente assim que acontece. Como seu corpo está num extremo há um certo tempo já, qualquer coisinha que você faça nele dá um reflexo drástico nele. Por isso a fase tem que se ter mais cautela, porque qualquer errinho não fica só no errinho, brother. É crucial. Vai por mim.
E nessa fase começa um mix ferrado de emoções na sua cabeça, porque primeiro você está sem carboidrato há maior tempão, e nessa fase você começa a carbar. É o carb up que a gente fala, é quando o atleta começa a comer carboidrato para encher o músculo de glicogênio e chegar lá maior, mais volumizado. O carb up é feito geralmente do dia anterior pro dia do campeonato aí. Só que da mesma forma que tem um mix de coisa boa por causa do carb up, tem uma parte ruim também. Que aí você já tá sem sódio nenhum, você já não começa, já tá desidratando já, você já abaixou drasticamente seu nível de água, e do dia anterior ao campeonato até o dia do campeonato, você não bebe água, então você fica bastante tempo sem água, e é meio ruim você comer sem ter nada para beber. A pintura é como se fosse a armadura do atleta. Quando ele começa a pintar, é sinal que a guerra está bem próxima e agora não existe margem para erros. Como numa armadura de verdade, tudo tem que estar em seu devido lugar. Cada área precisa ser coberta porque esse é o uniforme de batalha dele, e qualquer errinho pode custar a guerra. Assim que começa a pintura, você já sabe que está perto de entrar no palco. Aí seu coração vai a mil, a sua ansiedade começa a estourar absurdamente. Eu, por exemplo, sou um cara ansioso pra cacete, então a ansiedade já mistura com tudo, cara. Já mexe com o seu humor exatamente, porque você já tá sem comer há muito tempo. Você não sabe o que fazer, você não sabe... A única coisa que você quer é que o dia do campeonato chegue logo e esse momento passe pra você se ver livre desse peso de 2 toneladas nas suas costas. E é por essas horas aí que você sabe, a tinta é como se fosse um lembrete de que tá chegando o grande dia. Você conseguiu dormir essa noite? Não. São 7h33 da manhã. Eu fui dormir, já era praticamente 6 horas. Consegui dormir. A última vez que eu vi no relógio já era 6 horas da manhã já. Finalmente o grande dia chegou. O dia que muitos esperaram por até mais de um ano para mostrar tudo que foi feito até aqui. Hoje é o dia do primeiro lugar a ser anunciado, de deixar os gritos tomarem conta do salão em um nível só de êxtase. Hoje é dia de impressionar, de calar a boca de todo mundo que duvidou que todos que vão pisar ali eram capazes. Dia de provar para quem quiser ver que todo o sofrimento até aqui é recompensado pelo simples fato de pisar naquele palco. Hoje é dia de vitória, não só para todos aqueles que se superaram e são corajosos o suficiente para subir ali e mostrar isso pro mundo. Eu lembro que quando eu cheguei no evento, um cara me viu de dentro do local. Eu tava passando na rua em direção à entrada lá do lugar. E o cara veio correndo e disse: "É o batalhão, porra, você vai ganhar." Cara, pode não parecer, mas isso ali já serviu para dar uma aliviada absurda na minha ansiedade. Eu não sei porquê, não sei mesmo. Eu sei que aquilo ali passou, eu entrei, subi as escadas e ali em cima eu comecei a encontrar o pessoal, comecei a tirar foto, comecei a falar com o povo. E cara, aquilo ali foi um calmante tão absurdo pra mim. Não sei explicar porquê. Eu sei que acho que se eu ficasse com o pessoal só que tava comigo, falando da mesma forma que eu tava falando, eu ia enlouquecer, cara. Encontrar o pessoal ali, o pessoal vir, mostrar o carinho, já foi um sossegalhão absurdo pra mim. Eu acho que não tem coisa melhor que você provar pros outros e pra si mesmo que você é capaz de fazer uma coisa que todo mundo duvidou que você conseguiria. Sem dúvida alguma, chegar onde falaram que você não ia conseguir, onde ficaram falando que você não era capaz de chegar, tem um sabor único, brother. Eu passei grande parte do projeto ouvindo que eu não ia conseguir secar, que eu não ia conseguir acertar minhas simetrias, ouvindo que eu não ia ser capaz
de subir naquele palco ali e mostrar que eu realmente podia fazer aquilo. E mesmo assim, mesmo ouvindo um monte de vezes que eu não ia conseguir, eu segui o plano. Eu foquei, por mais que alguns comentários entrassem no psicológico, porque não tem como, é normal, eu acho, alguns comentários negativos, e tem muito comentário negativo, muita gente manda muita energia negativa, apesar de ter muita gente mandando positiva, muita gente manda muita energia negativa, querendo que você se ferre, e algum comentário ou outro acaba entrando no seu psicológico sim. Mas eu segui o plano, velho, eu fechei a cara, eu foquei e segui. E eu me lembro como se fosse hoje, aquela sensação única, aquele frio na barriga consumindo. E eu lembro bem atrás dos palcos ali, eu ansioso pra caramba, já perto da hora de ser chamado, e o mestre de cerimônia vai chamando um por um. E de repente, tá na minha vez, ele chama meu nome, sabe? E assim que ele chama meu nome, eu escuto todo mundo gritando, mas eu ainda não entrei nos palcos ainda. Ele só chamou meu nome, mas eu não entrei ainda. Quando eu piso no palco, o primeiro passo que eu dou no palco, que eu apareço ali, tudo se prova que valeu a pena. Tudo prova que é aquilo que eu queria, era aquilo ali que eu precisava. Tudo prova que ali, naquele momento ali, eu me sinto campeão. Naquele momento ali eu senti que eu tinha vencido todas as pessoas que julgaram, todas as pessoas que falaram mal. Porque assim que eu pisei no palco, brother, uma multidão gritou meu nome. Uma multidão, tipo, junta, chamou por mim. Isso ali, cara, aquele ali foi o maior prêmio que eu poderia receber na minha vida. Eu não fui o primeiro lugar, não fui. Fiquei chateado. Pra ser sincero, na hora não, porque na hora eu não consegui pensar. Na hora eu tava feliz por estar todo mundo ali me apoiando. Eu não pensei em colocação na hora. Depois, quando cheguei em casa, que deitei a cabeça, que a ficha caiu, que eu entrei de quarto lugar. Só que quando a ficha realmente caiu, eu ainda continuei pensando numa coisa que eu digo pra mim e digo pra muitas pessoas ao meu redor. Não é porque o meu máximo não foi suficiente naquele dia ali que eu vou deixar de dar ele. Não é porque aquele dia eu não fui bom o suficiente que eu vou deixar de tentar ser melhor. Então, eu não fui em primeiro lugar aquela vez, não fui em primeiro lugar naquele dia, só que eu me sinto campeão por tudo que aconteceu. E eu fiquei feliz pra caramba por ter todo mundo ali, por um objetivo só, todo mundo viu a superação, todo mundo comemorou junto ali. Assim que eu saí do backstage ali, cara, tinha uma multidão de gente me esperando e é o que eu falei, não tem presente melhor, não existe presente melhor. Se eu tivesse ganho o primeiro lugar, teria sido muito melhor, tava todo mundo mais feliz. Óbvio, claro. Mas e aí? Não foi dessa vez. O que eu tenho certeza é que eu não vou abaixar a cabeça, o que eu tenho certeza é que eu não vou deixar de perseguir esse sonho. Que eu entrei agora, foi minha primeira vez, e vai ter uma segunda, vai ter uma terceira, vai ter uma quarta. É o mínimo que eu posso fazer por todo mundo que está junto comigo, todo mundo que está me dando força.
E o projeto Rumo aos Palcos foi exatamente isso. Foi mostrar para todo mundo que um marombeiro comum, um cara que puxa ferro, sei lá, independente do tempo que o cara puxa ferro, o cara que ama o esporte, pode sim se tornar um atleta. Qualquer um pode, desde que tenha força de vontade, desde que queira perseguir esse sonho. O Rumo aos Palcos foi isso. Foi mostrar para vocês a verdade que tem por trás do esporte, a verdade que tem por trás, a realidade que tem por trás do esporte. Foi mostrar todo o sofrimento que tem por trás do esporte, que tem o uso de substâncias, mas sei lá, isso aí não representa nada se você não tiver força de vontade, se você não for dedicado o suficiente. Eu acho que o Rumo aos Palcos veio para mostrar para todo mundo que qualquer um é capaz.